Salve, família Tricolor, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Raio Tricolor na área. E hoje foi uma vergonha. Gente, que humilhação. Até quando o São Paulo vai ser prejudicado pela arbitragem? E que futebol do São Paulo, rapaziada. Que futebolzinho horrível que o São Paulo jogou. Um time medroso, sem vontade de ganhar. É inacreditável como o São Paulo tem medo do Palmeiras. Não pode ter medo, mano. Como isso é possível, gente? Então, antes da gente começar a fazer nosso pós-jogo, eu quero que vocês já deixem um like, se inscreve, ativa o sininho das notificações e compartilha. Então, gente, vamos começar aqui falando sobre o jogo. A escalação do Crespo, teve muita gente que reclamou que o Crespo colocou o Luan no lugar do Danielzinho. Quando ele fez isso, gente, eu já percebi que era pra que o Danielzinho tava com algumas dores. E o Crespo falou isso na coletiva lá dele. Daí colocou o Luan. Gente, eu achei... Não é culpa do Luan que o São Paulo perdeu. Não foi culpa dele. Foi culpa do time inteiro. Que teve medo de jogar contra o Palmeiras. Teve medo. Cadê o... Já vou falar sobre esses caras aí. Gente, uma vergonha que o São Paulo fez. Uma vergonha, patético. A escalação foi Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Sabino, Enzo Dias, Luan como primeiro volante, Bobadilha, Marcos Antônio, daí o ataque. Era Luciano, Lucas Moura e Caleri. Gente, eu tava confiante que o São Paulo podia levar pros pênaltis. Eu estava confiante. Eu tinha... Parece que pelo futebol que o São Paulo estava apresentando e o Palmeiras, eu achava que ia dar pau a pau. Que os dois iam para os pênaltis. Mas não foi isso que eu entendi. O Palmeiras jogou muito melhor que o São Paulo. Criou muito mais chances. Uma vergonha, gente. Uma vergonha. Uma vergonha. Então vamos falar sobre o São Paulo no primeiro tempo, gente. São Paulo que ficou medíocre, um time medroso no primeiro tempo. E daí, eu acho que foi o Luciano que perdeu a bola, o Palmeiras foi. Eu acho que foi o Piquerez que cruzou, o Lucas Ramon deu uma voadora invertida, mano. Ele tentou tirar a bola, mano. Mas ele não tem cobertura. A zaga do São Paulo é uma merda quando é contra o Palmeiras. Tocaram a bola para o Maurício e o Maurício fez o gol. 1-0 Palmeiras. São Paulo tomou o gol aos 9 minutos do primeiro tempo. São Paulo não poderia ter tomado esse gol no começo. Tinha que segurar o empate no primeiro tempo e ir pra cima, mano. Tinha que ir pra cima. Não é jogo que o São Paulo tem que segurar. O São Paulo tem que ir pra cima do Palmeiras. Não pode ter medo do Palmeiras. Uma vergonha, 1-0 pro Palmeiras. São Paulo que não jogou nada no primeiro tempo. Um time muito medroso. O Lucas Moura nem relou na bola no primeiro tempo. O Luciano só fez merda. E o Caleri ficava na frente esperando bola que não chegava. E quando chegava, era ele versus dois zagueiros do Palmeiras, gente. Uma vergonha. Uma vergonha. O São Paulo não jogou nada. Que time sem vergonha. Jogou nada esse time, mano. Porra, tem que jogar, mano. Uma vergonha. Daí foi esse primeiro tempo horroroso que o senhor Luciano e o Lucas Moura são os pipoqueiros do caramba. Só faz gol quando é time pequeno. Só fazem gol quando é time pequeno, mano. Quando é jogo grande, eles não fazem bosta nenhuma. Não faz nada. Daí acabou o primeiro tempo, daí o São Paulo e o Palmeiras voltou com o mesmo time para o segundo tempo. E lá se foi o jogo. Mais uma vez, o São Paulo, que nem time pequeno, com medo do Palmeiras. E o Palmeiras com o mesmo time, o Palmeiras controlando o jogo muito bem, o Palmeiras estava. Até que acho que no comecinho do segundo tempo, o Lucas Moura pegou a bola, levou e foi cruzar. E o senhor Gustavo Gomes, ele deixou a mão esticada e a bola bateu no braço dele, mano. E a juíza não deu pênalti. Como que não dá pênalti? Mano, como que ela não deu pênalti pra esse lance? Ele colocou o braço pra impedir a bola passar. Ele colocou o braço, mano. Puta merda. Caramba. Ele colocou o braço. Tinha que ter marcado o pênalti. O São Paulo ia bater o pênalti e empatar o jogo. E vamos ver se... E nós podíamos ver também esse jogador pipoqueiro crescer pra cima do Palmeiras, mano. Puta merda. Caramba. Não marcou pênalti. Mais uma vez, só vai prejudicado contra o Palmeiras.
É mais uma vez o São Paulo sendo prejudicado pelo Palmeiras, mano. Que vergonha. Que vergonha. Porra, mano. Daí depois teve uma foto que foi completamente... Gente, o Vitor Roque pegou a bola, o Daniel... antes disso, o Crespo colocou o Danielzinho e o Cauli, os dois, para entrar. Já lançou os dois. Pra ver se o São Paulo fazia alguma coisa, se atacava, né? Daí o Danielzinho foi jogar de corpo com o Vitor Roque e o Sabino foi, mas ele colocou a perna, mas antes do Vitor Roque chegar nele, ele encolheu a perna. O Vitor Roque pulou, fez a mesma coisa que ele fez ano passado, no começo do ano. Ele pulou e daí foi falta pro Palmeiras. Daí o Palmeiras é um time, o Inês Pereira é um gênio, fez uma jogada com o Piquerez, cruzou, e o Flaco Lopes e eu acho que mais dois jogadores do Palmeiras ficou livre na área. Com o rebote da zaga lixo do São Paulo. Que vergonha, cadê o senhor Enzo Dias? Cadê o Arboleda? Arboleda que é uma merda quando o Palmeiras é um jogador pipoqueiro contra o Palmeiras. Caramba, mano. Deixou o Flaco Lopes sozinho lá pegar o rebote, mano. Daí o Flaco Lopes pegou a bola, centroavante bom, gol. Um chute no gol, dois chutes do gol. O Palmeiras chutou 2 vezes no gol do São Paulo e foi 2 gols. Uma vergonha. Ai, meu Deus. Daí depois o São Paulo foi pra cima, tentou fazer algumas chances. Daí teve um cruzamento lá que o senhor Marlon Freitas, ele só fez assim, relou o braço no Bobadilha sem querer. Mano, lance normal de jogo. E a juíza marcou pênalti. Pra se desculpar daquele primeiro pênalti. Mano, foi pênalti. Um pênalti roubado pro São Paulo. O Palmeiras sentiu, provou do seu próprio veneno. Mas esse pênalti tinha que ter dado aquela hora que ia ficar 1-1 no placar. Aí eu queria ver. Tinha que ter marcado lá. Tinha que ter marcado lá. Tinha que ter marcado lá. Não tinha que ter marcado agora. Naquele lance. Tinha que ter marcado lá atrás. Uma vergonha. Daí o São Paulo ganhou o pênalti roubado. Em desculpa daquele pênalti lá, que tinha que ter marcado aquele primeiro pênalti no Gustavo Gomes. Daí o Carelli foi lá, bateu bem mal. Quase o Carlos Miguel pegou de pé o pênalti dele. E eu comemorei, mano. Eu achava que o São Paulo ia pra cima, fazer o gol. Daí o Crespo colocou lá. Daí o São Paulo ficou naquele blá, blá, blá. Aquele jogo chato de ver. Nenhum time atacava o outro. O Palmeiras ficava controlando o jogo. E o São Paulo ficava que nem uma merda. Observando o Palmeiras tocar a bola. Daí o Crespo colocou o André Silva. No pior momento de colocar o André Silva, colocou o André Silva pra... Colocou o André Silva. O André Silva nem relou na bola. Daí ficou naquilo, gente. Uma vergonha. Daí... um vexame. Aquilo era a final, mano. Quem ganhasse esse jogo ia ser campeão. Porque o Novo Horizontino não aguenta time grande em 2 jogos. Não aguenta. Não aguenta. Aquilo era a final, mano. Era a final em Choque Rei. Porra, mano. Cacete. Gente, daí o São Paulo ficou naquele joguinho patético, não conseguia atacar. São Paulo parece. Mano, São Paulo é muito ruim. Eu lembrei do jogo do São Paulo contra o Mirassol, mano. No começo, o primeiro jogo do ano. Eles estavam jogando igualzinho. Caramba. Só ficando vendo o Palmeiras jogar. Gente, esse foi o jogo, gente. Vamos para as notas. Gente, eu vou dar 0 pra todo mundo. Que se lasque. Ninguém jogou porra nenhuma nesse time. O Lucas Moura e o Luciano são os pipoqueiros do cacete. Em jogo grande não aparece. Caramba. Não aparece, mano. Lucas Moura e o Luciano é uns merda. Pipoqueiro. Chega em jogo pra decidir e ganhar. Os caras não ganham. Tem medo de jogar contra o Palmeiras, mano. E o São Paulo nunca vai ganhar do Palmeiras. Nunca vai ganhar do Palmeiras. Não vai ganhar. Nunca vai ganhar. Se continuar com essa posturinha de merda e a arbitragem, nunca vai ganhar do Palmeiras. Nunca vai ganhar. Gente, esse foi o vídeo. Uma merda. O jogo horrível do São Paulo.
Vai todo mundo se lascar também. O Rafinha tem que xingar esses caras, tem que humilhar todo mundo lá, tem que xingar todo mundo. Caramba. Então, falou, rapaziada, fique com Deus aí. Que o São Paulo ganha o próximo jogo, hein, rapaziada. Falou.